Capítulo 9. O terceiro grau de humildade e que uma pessoa, por amor a Deus, se submeta ao seu superior em toda obediência, imitando o Senhor, de quem o apóstolo diz, ele se tornou obediente eita morte. Regra de São Bento, capítulo 7. Satisfeito com o aumento de sua mesada, Blacktooth planejava mudar de residência assim que a multidão deixasse a cidade após a eleição, mas por enquanto ele era forçado a continuar morando com os estudantes. Voschin partiria em poucos dias sob as ordens do cardeal. Quando ele voltou do trabalho na tarde da terça-feira santa, o estudante chamado Aberlot gritou pega, e jogou algo para ele assim que ele passou pela porta. Blacktooth tentou agarrar, errou e virou-se para pegá-lo quando bateu na parede. Olhando para baixo para o objeto, ele congelou em um meio agachamento. O que há de errado? O estudante perguntou. Não e seu. Ela disse que pertencia a Volt. Blacktooth o pegou e virou-se para encarar a Berlot. Ele ofegou. A freira. Meu Deus, qual é o problema? Volt está branco como a neve. Freira? Certo. Uma das ordens mais rígidas, eu acredito. Hábito marrom, touca branca. Descalça. E sinal e o seu rosário. Ela disse que Volt o deixou na carruagem do cardeal. Ela era uma Gene. Uma Gene. Não que eu pudesse dizer. Ela não usava a faixa na cabeça. Claro, religiosos celibatários não precisam. Volt não consegue ver muito de uma freira exceto o rosto e as mãos e os pés. Ela era bem bonita para uma freira, no entanto. Ela não parecia uma Gene para mim. Volt estava esperando uma Gene. Blacktooth sentou-se em sua cama e ficou olhando para as contas e a cruz. A prata tinha sido cuidadosamente limpa de manchas, e as contas pareciam mais brilhantes do que ele se lembrava, bem polidas agora. Ela disse mais alguma coisa. Não que eu me lembre. Conversamos um pouco sobre o conclave. Eu estava tentando flertar, eu acho. Ela foi gentil, mas estava distante. Ela perguntou onde Volt estava, de forma casual. Isso e tudo. O que Volt disse a ela? Eu disse que Volt geralmente estava no secretariado a esta hora do dia. Não acho que ela estivesse realmente procurando por Volt, no entanto. Ela foi embora na direção oposta. Só queria devolver o rosário, eu acho. Fiquei me perguntando o que ela estava fazendo na carruagem do cardeal. Saqueando-a ele sussurrou. O que Volt disse? Blacktooth deitou-se no banco e fechou os olhos. Depois de um longo tempo, ele disse. Obrigado, Aberlot. Não há de que. O estudante retomou a sua leitura. Talvez a freira fosse realmente uma freira. A Hidrea dera o rosário a uma freira, suíço. Era aceitável que uma Gene fosse freira e não usasse a faixa verde na cabeça, mas para uma Gene se passar por religiosa a fim de esconder a ancestralidade era um crime sob as leis da República de Denver, como em toda parte. A perseguição aos doentes genéticos era quase universal. Eles eram protegidos apenas pela lei da Igreja, mas não ao ponto de permitir a personificação de religiosos. E embora a Igreja pudesse protestar contra a legislação discriminatória pela autoridade secular, ela nunca havia tomado uma posição firme contra as leis eugênicas projetadas para impedir o casamento entre os saudáveis e os filhos do Papa.
nem havia resistido a leis que definiam a capacidade de casamento dos cidadãos em termos de graus de parentesco com aberrações conhecidas. Os registros de batismo das igrejas eram usados como prova nos tribunais seculares, e exigia-se dos padres que anotassem os pedagris dos pais nas certidões de batismo. Antes que qualquer casal recebesse uma licença para casar pelo buraco secular, ambos tinham que se despir e ser testados pelos inspetores médicos de um magistrado civil. Os nômades, e claro, tinham suas próprias regras, mas não havia tolerância entre eles para deformidades, hereditárias ou não. Eles simplesmente matavam os deformados no nascimento. Ele dedilhou as contas do seu rosário e decidiu que Aidrea deveria tê-lo dado a uma freira em um grupo de religiosos viajando pela rodovia papal. Ele sentiu vergonha pelo medo e pela esperança que surgiram dentro dele quando se virou para pegá-lo. Certamente, devia ser uma freira. O que a polícia faria com uma Guinness passando por cidadão era nada comparado ao que uma multidão faria. Com certeza, a própria Adrianal teria polido as contas e limpado o crucifixo daquele jeito. Se ela o tivesse mandado de volta antes, ele teria escapado daquele momento horrível na confissão sobre tê-lo trocado por sexo, como Specklebaard interpretou. Mas por que ela o devolveu, mesmo que indiretamente? De que cor era o cabelo dela? Ele chamou o estudante, que estava imerso num livro didático. Cabelo de quem? Da freira. Que a touca dela o escondia. Ele fez uma pausa. Provavelmente loiro. Ela era muito clara. Blacktooth mexeu-se inquieto. Loiras não eram abundantes, mas provavelmente havia dezenas delas em Valana. A ancestralidade mista da população do continente produzia cores de pele em vários tons de marrom, mas a pele clara e a pele negra eram ambas bastante raras, assim como os cabelos ruivos e loiros. Ele levantou-se do banco e foi lá fora. Não havia ninguém na rua além de um homem idoso e duas crianças. O cheiro de podre vindo do riacho atrás da casa estava particularmente forte esta tarde. Vários vizinhos haviam adoecido ultimamente, provavelmente por causa do riacho ou dos seus vapors. Ele decidiu dar uma caminhada subindo a colina, na direção oposta ao secretariado. Ele caminhou por 1 hora. Havia cada vez menos casas à medida que ele avançava. Por fim, chegou a um posto de guarda nos limites secados da cidade. Eilamundali, havia apenas floresta e alguns eremitérios, incluindo o lar de Eyman Specklebaard. Ele parou para falar com a sentinela. Há quanto tempo volte esta de Cervico, cabo? O jovem oficial olhou em direção ao sol, de baixo no oeste. Aproximadamente umas 4 horas, eu acho. Por quê? Uma jovem freira passou por aqui. Hábito marrom, touca branca. A sentinela olhou imediatamente em direção à mata, estudou Blacktooth por um momento e começou a sorrir maliciosamente. Oh. Eu me perguntei por que ela estava indo para lá sozinha. Irritado com o sorriso malicioso, o monge virou-se e desceu a estrada caminhando de volta para casa. A raiva se transformou em medo novamente. Ele sabia que era medo por Aidrea, mas ela provavelmente estava segura em casa, em Art Hollow. A freira era apenas uma freira. No entanto, se as freiras tivessem um pequeno convento mais acima na encosta, será que a sentinela teria se perguntado sobre o destino dela?
Ele sonhou naquela noite que estava usando uma faixa verde na cabeça e fugindo de uma multidão que queria castrá-lo por se deitar com Torrildo, que tinha seios tal grandes quanto os de Aedrea, ou era Aedrea com um pênis tal grande quanto o de Torrildo. Ele estava preso no celeiro de Jard, que agora abrigava o velho gerador do irmão Cornuer e a cadeira de eletricidade da capela. Alguém estava gritando. Maus rudes o amarravam à cadeira quando alguém o sacudiu. Eita, acorda-lo. As maus rudes pertenciam a Volshin. Pare de uivar, disse o machado. Volt vai acordar a vizinhança inteira. Ele J.A. acordou. A Berlotte resmungou sonolento do cômodo ao lado. Crumilly estava xingando e esmurrando o travesseiro. Jaezes nunca havia parado de roncar e gemer. Quando os outros cederam ao sono novamente, Blacktooth tateou sob seu travesseiro duro em busca do rosário. Ele tocou o crucifixo e começou a sussurrar o credo, mas parou. Limpo e polido ou não, parecia profanado. Na confissão, ele havia tentado culpar Aedrea por roubá-lo, mas o padre Speclebardo forcara admitir que ele não a havia cobrado de novo pelas contas após uma rodada de sexo prazeroso, mas certamente pecaminoso, no feno. Não meca as palavras. Volt trocou o seu rosário por um boquete, o velho homem dissera amargamente, e quebrou seu voto de castidade. Agora continue. O que mais Volt fez? Blacktooth ainda estava cumprindo a penitência que o padre Speclebard lhe havia atribuído. Volt deve fazer uma lista, um inventário de toda a sua riqueza, meu filho. A princípio, ele pensou que fosse uma penitência trivial, e que a lista seria bem curta. Mas quanto mais ele trabalhava nela, mais claramente reconhecia que suas riquezas eram coextensivas com, e não diferentes de, seus pecados. Havia mais, ou menos, na pobreza espiritual do que não possuir nada. A cidade não estava bem desde a chegada dos visitantes. Das montanhas, talvez, um chinook fétido ou um miasma gelado havia soprado sobre ela, adoecendo muitos jovens, idosos e frágeis. A comida era escassa. O trigo, especialmente, estava em falta, e o centeio de má qualidade era importado a precos altíssimos. As estalagens estavam lotadas a ponto de estourar, e os esgotos inadequados transbordavam para as ruas em áreas mais baixas. Um quórum de cardeais ainda não havia chegado, mas entre aqueles que já estavam na cidade, vários haviam adoecido. A água foi culpada no início. Acontece todas as vezes, diziam os visitantes, ninguém eilam dos moradores locais podia bebê-la com segurança. Mas desta vez foi pior que antes. Houve doença também entre a população local. Os sintomas eram variados e nem sempre os mesmos. Havia vômito e febre, como no caso do estudante Jaezes. Outros sentiam tonturas, dores de cabeça, depressão, mania, delírio ou pânico. Um médico alegava que havia duas doenças em Acau e se espalhando. Apenas os valananos abastados pareciam imunes, mas a imunidade não se devia à riqueza em si, os cardeais visitantes não eram notavelmente pobres, mas vários deles apresentavam sintomas. Havia uma urgência em começar o conclave e, se possível, terminá-lo logo. As pessoas locais culpavam a doença pelas condições de superlotação causadas pelos visitantes. Outros citavam a ira de Deus, que seria apaziguada apenas por uma eleição rápida. Por causa da doença e da impaciência com os longos conclaves, houve manifesta coisa inquietação em Valana naquele mês. No domingo de Ramos,
o que parecia ser uma procissão religiosa se moveu em direção à colina da antiga fortaleza a partir da faculdade de Saint-Stan. Ao se aproximar de São João no exílio, seu caráter mudou. Novas bandeiras foram desenroladas, e a procissão se tornou um desfile político, cujo propósito meio sírio era proclamar o apoio popular dos estudantes do seminário de Saint-Stanae-Specklebaard como um candidato à tríplice coroa e ao trono de Pedro. Ao ouvir falar nisso, o padre Specklebaard não esperou ser convocado pelo atual bispo de Denver, mas veio mancando apressadamente para a cidade para denunciar a empreitada e repreender os estudantes. Líderes do movimento foram presos pela polícia secular, uma ação que Specklebaard se sentiu forçado a condenar. No dia seguinte, estudantes da faculdade secular encenaram uma paródia do incidente manifestando-se a favor da candidatura do trígamo cardeal Ridhong, muito para o deleite do Machado, que havia feito amizade com a guarda-costas de 6 homens de Ri, e tinha aprendido o máximo que podia com eles sobre a vida Eilam do Oceano Ocidental. Novamente, os líderes foram presos, mas a cadeia de Ei estava cheia de fazendeiros bêbados, nômades e batedores de carteiras que tinham vindo para explorar a presença das crescentes multidões de peticionários e lobistas que sempre convergiam para os conclaves. Os líderes estudantes foram levemente açoitados, e aos outros foi dada liberdade condicional. Houve também penalidades eclesiásticas pela tentativa de influenciar a eleição. Na terça-feira da Semana Santa, o decano do Sagrado Colégio apareceu na varanda de São João no exílio e prometeu a uma multidão turbulenta de pessoas zombeteiras que o conclave começaria assim que 398 cardeais estivessem presentes. Provavelmente dentro de 10 dias, ele acrescentou. Desde a morte do Papa Lino VI, 22 cardeais o haviam seguido ao túmulo, e os 3 papos subsequentes haviam observado uma moratória na concessão de chapéus vermelhos, mas ainda sob a lei atual, 2 terços mais 1 de todos os eleitores elegíveis, excluindo aqueles que estavam comprovadamente enfermos, eram necessários para eleger. E quando não mais que os necessários 398 chegassem, eles teriam que votar unanimemente para eleger um papa, então a promessa do decano era vazia e a multidão sabia disso. Nenhuma votação poderia começar que todos, exceto os senis, os doentes e os coxos, tivessem chegado à valana. Os votos estavam sendo contados antecipadamente, e os corretores de apostas de Valana J estavam aceitando apostas, uma ofensa passível de excomunhão. Não havia um grande favorito, mas alguém podia apostar 2 alabastros em golpes cardeal O'Neill do Velho México na esperança de ganhar 3, enquanto os fãs de Orion Benefez podiam apostar 1 para ganhar 3. Havia probabilidades um tanto semelhantes para a imitação de Orion, octo cardeal Enoto do delta do Grande Rio, e Shuntaradala, um bispo missionário imensamente respeitado do Vale dos Mal-Nascidos, agora Anakalvatita. Sorlinaunyat do Oregon estava cotado a 10 para 1, por causa dos persistentes problemas doutrinários em seu território. O abade Gerard Kendemin estava avaliado em 15 para 1, devido à sua relutância. Apenas apostando em pessoas tão improváveis como Elia Cardeal Bramponi ou Eiman Specklebaard poderia um pobre carregador ou dona de casa ter a esperança de se tornar rico. A Semana Santa foi celebrada com toda a pompa possível na ausência de um pontífice reinante. Missas foram concelebradas com todos os cardeais heptas presentes, e muitas das procissões religiosas foram reais. Mas a pompa não era uma distração para uma população obstinada que queria um papa,
um papa ocidental, e o queria logo. Muita raiva foi direcionada ao ausente cardeal arcebispo de Texarkey por seu atraso deliberado, mas seu grupo avancado de legistas, servos e conclavistas de EA estava ocupado se preparando para o que sem dúvida seria sua grande entrada em cena no momento apropriado. Uma reunião preliminar de eleitores, seus assistentes e conclavistas, legistas, outros prelados, diplomatas, líderes de ordens religiosas e estudiosos eminentes, entre eles teólogos, historiadores e teóricos políticos, foi agendada para a tarde da Quinta-feira Santa. O tópico anunciado seria a mudança no relacionamento entre a Igreja e o poder secular na primeira metade do século 33. A natureza informal e não sagrada desta convenção foi enfatizada ao realizá-la no grande salão de Saint Stan, no seminário, e ao admitir certas categorias de não participantes como observadores. Volt vai a essa briga, Blacktooth? Perguntou a Berlotte, que havia vestido seu uniforme de estudante. Quem vai brigar? Perguntou o monge. Bem, e Benefez contra qualquer desafiante. Quem sabe, o seu próprio mestre talvez pegue a luva pelo oeste. Jaezes virou-se no catre e gemeu. O cardeal Bramponinal entra em brigas, e o arcebispo de Texarkey sequer está na cidade ainda. Ah, mas toda a sua equipe está aqui. E 13 cardeais do Império. Ele fera o movimento dele, com certeza. Jaezes latiu durante o sono e murmurou um xingamento. Isso mencionar Benefez e Jaezes fica bravo. A Berlotte acenou com a cabeça em direção ao adormecido febril. Ou talvez seja o Anegan que ele odeia. Volt acha que haverá uma briga. Eu tenho certeza. O padre-geral Corvani da Ordem de Santo Inácio estará lá, por exemplo. Isso acordou Jaezes, e ele começou a xingar de forma mais coerente. Blacktooth estendeu a mão para a sua túnica. Conheço um padre da Ordem de Corvani que o desafiou uma vez. E ele ainda é um padre. Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como dizem. Mas ele está sob interdição. Ele não quis ouvir minha confissão. Qual é o nome dele? Blacktooth hesitou, então balancou a cabeça, arrependendo-se de ter mencionado o Inaciano. Ele havia descoberto através de seu trabalho como tradutor no secretariado que o padre Elaiden, com quem havia viajado para Pobla, e o padre Ambrose, o tutor e capelão do clã Pequeno Urso, eram a mesma pessoa. Eu confundo o nome dele com o de outra pessoa, disse ele. Devo ter esquecido. Bem, Volt vem. Assim que eu terminar de me vestir. O auditório em Saint Stan tinha capacidade para 2.000 pessoas. Um quarto dos assentos perto da frente havia sido isolado por cordas para os cardeais, mas ainda estava meio vazio quando o sino do campus soou às 3 horas. Outro quarto dos assentos estava reservado para os primeiros servos dos cardeais, e esses estavam lotados com padres e escribas que obviamente estavam lá para tomar notas e ficar entediados. A outra metade dos assentos estava aberta a prelados menores, professores, padres, monjas e estudantes, nessa ordem de preferência. A oferta era maior que a demanda. Blacktooth e a Berlotte, que haviam chegado cedo, tomaram assentos eitras dos servos dos cardeais, e não lhes foi pedido que se movessem para o fundo. Algumas pessoas foram entrando no palco. Ele reconheceu o diretor do seminário, depois um homem de túnica branca e escapulário com capa preta que tinha que ser um dominicano proeminente,
provavelmente o chefe da Ordem da Costa Oeste. Blacktooth escorregou repentinamente para mais baixo em sua cadeira. O Sr. Abade Gerard Cardial Kendemin havia surgido dos bastidores e se sentado ao lado do dominicano. Eles sorriram um para o outro, trocaram o beijo da paz e iniciaram uma animada conversa sussurrada sobre o assento vazio entre eles. O que há de errado? Perguntou a Berlotte, olhando para baixo para Blacktooth. Vou-te preferiria deitar no chão. Quando o relógio em algum lugar acima deles soou 1/4 de hora, a Berlotte levantou-se com o rosto sírio e disse: Aí vem o juiz. Vários outros nas proximidades ficaram de pé. Blacktooth agarrou a manga dele. Sente-se, seu palhaço. O homem que havia subido ao pódio era o presidente do seminário. Ele disse breves palavras de boas-vindas, e então convidou os cardeais que desejassem que seus servos se sentassem ao lado deles a chamá-los à frente, e o restante da plateia a se mover para a frente para preencher os espaços vazios. A Berlotte arrastou seu corpo corpulento um assento para a esquerda, disse a um intruso que o assento entre eles estava ocupado e, quando a plateia ficou em silêncio novamente, ele se virou para acenar para Voshin, que estava em pé nos fundos, para se juntar a eles, mas o machado balancou a cabeça. A presença dele significava que o cardeal Bramponi estava por perto. O guerreiro havia se tornado o guarda-costas pessoal do Diácono Vermelho e esperava se mudar logo para os aposentos dos servos na casa do cardeal. O primeiro orador foi o dominicano, apresentado como Dom Fredan Egonian, abade de Gomar, diretor-geral da Ordem dos Pregadores no Oregon. Tu és Petrus, ele começou de forma previsível, e pregou um sermão que começou com uma convocação comovente à unidade, mas logo se tornou uma denúncia contundente aos partidários do exílio ou do retorno cujos motivos eram econômicos. Ele seria visto mais tarde naquele dia com sua túnica salpicada de dejetos despejados de janelas do segundo andar na seca mercantil da cidade. O presidente do seminário apresentou em seguida o padre-geral Corvani da Ordem de Santo Inácio em Nova Roma, um homem obviamente na casa dos 70 anos, mas ainda bonito e em forma. Seu porte gracioso e figura simpática lembraram a Blacktooth, para sua surpresa, o seu empregador. Como Bramponi, a expressão normal de Corvani era um sorriso natural. Quando o sorriso desaparecia, o efeito era assustador. Ele disse apenas algumas palavras de saudação às suas eminências, e então perdeu o sorriso. Certamente, houve um erro aqui, disse ele. Por favor, tenham paciência comigo por um momento. Ele então deixou o púlpito, desceu os degraus da plateia e audaciosamente pegou a mão de sua eminência, cardeal Buldirk, abadesa de York. Por favor, ele disse a ela. A senhora tem uma cadeira no pódio. Com a boca aberta, Buldirk permitiu-se ser escoltada do palco. Houve um murmúrio de espanto dos cardeais, e mesmo alguns gritos abafados de indignação, pois Corvani sequer era membro do Sagrado Colégio, e a expressão no rosto do presidente do seminário era de completa surpresa. Viu? O que eu te disse, a Berlotte sussurrou para o monge. Aposto um cobre que aquele assento era para o cardeal rei. A abadesa foi sentada entre Gerard e o dominicano, para o deleite de nenhum dos dois, e Corvani, assim, se estabeleceu como o mais liberal e galante de todos os prelados. Ele retomou seu sorriso radiante e apresentou à plateia um membro erudito da sua própria ordem de Santo Inácio para falar em seu lugar. Tratava-se de Ulrich van Orden, S.I., que era um clérigo,
mas também professor de História na Universidade Secular em Texarkana. Ele era um homem magro, grisalho, de óculos e na faixa dos 50 anos, e aparentemente outro membro do grupo avancado do arcebispo Benefez. Sua maneira de discursar era a da sala de aula, em vez do púlpito. O quinal tem sido bem compreendido sobre a frequente condical de cisma na igreja, ele disse, e que ela reflete um cisma natural no continente. Sempre houve duas igrejas, se me permitem dizer, senhores eminentes, uma igreja no leste. A outra no oeste. Enquanto aquele Papa habitava Nova Roma perto do grande rio, ele vivia tão longe desta região e do extremo oeste como se Nova Roma ficasse no Atlântico. Desde que o papado veio para cá, no sul das montanhas, tem havido uma grande cura da igreja no oeste, cujos problemas são agora mais bem compreendidos. Isso ficou claro para nós pelos eventos na área do Oregon. Blackfoot viu dois bispos do oeste inclinarem-se um em direção ao outro para sussurrar. Era estranho ouvir um dos homens de Orion Benefez começar admitindo a verdade de um argumento que alguns ocidentais usavam a favor de continuar o papado de Valana. A abordagem pareceu conciliatória a princípio. E para compreender a causa do problema do oeste, Fanny Ordin prosseguiu, nós temos apenas que considerar a rota que os mensageiros costumavam tomar antes do estabelecimento da paz na província. No início deste milênio, um homem tolo o suficiente para viajar sozinho de Nova Roma para o extremo oeste poderia tomar uma rota como esta, ao sul através de trilhas na floresta, contornando o Vale dos Mal-Nascidos, depois em direção ao Golfo e, paralelamente à costa, eito o Rio Bravo. Ao atravessar o rio, ele encontraria a estrada real seguindo para o oeste através do deserto protegida por soldados de um rei, chegando ao extremo oeste, ele se movia para o norte novamente. Um viajante solitário vindo para o leste poderia fazer um desvio semelhante. Por quê? Ele ergueu um maco de papéis. Tenho aqui uma cópia, datada do mês passado de 1 século e 48 anos extras, dos regulamentos militares para a guarda papal na escolta aos legados e outros embaixadores do Papa diretamente através das altas planícies pelas rotas mais diretas daquela época. Não se alarmem. Não as lerei para os senhores, embora qualquer um que deseje examiná-las possa fazê-lo. Essas regras exigem 40 soldados de cavalaria fortemente armados sob o comando de um capitão, e um grupo de 20 arqueiros com armadura leve e espadas, bem como alabardas embaladas junto com eles e transportadas por mulas. Os regulamentos especificam certas rotas permitidas, todas leitos de rios, e travessias programadas regularmente são proibidas. Quando um grupo estava pronto para partir, a sua partida era adiada e que um homem, o capitão da guarda, decidisse ir. Os senhores conseguem adivinhar o porquê? Ora, havia ocasionalmente homens naqueles dias temerarios o bastante para fazer tal viagem sozinhos, ou em pequenos grupos armados. Mas isso era como ir para o mar em um bote a remo. Mesmo se absolutamente ninguém tivesse vivido naquele grande oceano de grama, grama alta no Comeco, conforme a pessoa se move para o oeste, depois grama curta, depois grama de deserto no sul e se alcançar as montanhas, se absolutamente ninguém vivesse lá, a jornada seria perigosa o suficiente. Este próprio continente existe em um estado natural de cisma, senhores eminentes. E dividido pela natureza. A planície aberta e um lugar de ventos horríveis e clima tórrido ou frígido, ainda hoje.
Não há nada lá fora eilam de terra, céu, grama e vento. Não há onde se esconder. Para onde quer que olhe, um homem está cercado por um horizonte distante. A grama ondula no vento. Esse e o grande oceano de grama. Nos primórdios, habitavam naquelas pastagens os cruéis pastores piratas com o seu gado selvagem e lanoso, e eles se deliciavam com a tortura, e esfolavam os mensageiros vivos e comiam as suas miudezas, ou os faziam escravos. Alguns dos senhores que acabam de atravessar as planícies ao vir para cá, com relativa segurança, devo acrescentar, embora me simpatize com as dificuldades que os senhores ainda suportaram, os senhores viram os descendentes desses canibais. E a menos que tenham encontrado um bando de foras da lei, os senhores não foram importunados. Mas os antepassados desse povo foram a razão para estes extraordinários regulamentos que seguro em minhas mãos. Selvagens eles ainda são, esses pastores, e cruéis, mas agora eles permitem a passagem sem assédio. Embora a Igreja no Oeste tenha, todos nos admitimos, prestado lealdade ao único e verdadeiro vigário de Cristo que tradicionalmente reside leste das planícies, ela sempre seguiu seu caminho independente em questões de fé, moral e doutrina, como aprendemos com a história dos oregonianos. Refiro-os às obras de Duren, se tiverem alguma dúvida sobre isso. Blacktooth olhou de repente para o abade Gerard e arrependeu-se imediatamente. Seu ex-governante o observava com um leve sorriso triunfante. Alguns cardeais nas proximidades do abade também murmuravam entre si. Aberlock notou a inquieta cal de Blacktooth e virou-se para ele para sussurrar. Nimue, Volt sabia que os oregonianos usavam pau levedado na missa de Páscoa. Não, eu não sabia, sussurrou Blacktooth de volta. Duren também não. Agora fique quieto. Ah, sim. Em vez de eis o Cordeiro de Deus, quando o padre levantava o pau, ele dizia, eis que ele ressuscitou. Blacktooth o chutou no osso do tornozelo. Os lóbios dele formaram um iu-iu-iu. O transporte era simplesmente muito difícil entre o leste e o oeste para que o Papa estivesse em comunicação constante com todo o seu rebanho e os seus bispos naqueles dias, continuou o professor. Mas agora nos temos paz relativa nas altas planícies e na pradaria, exceto pelas gangues de foras da lei. E no sul, na maior parte das suas veneráveis vidas tem sido possível que um homem viaje sozinho, ou em um pequeno grupo desarmado como alguns dos senhores do sudeste acabaram de fazer, para vir a leste do grande rio Eita aqui nas montanhas sem mais perigo do que os senhores poderiam encontrar nas estradas de sua diocese natal. Por quê? Porque a Horda do Sul foi pacificada, e a província é bem governada, e aqueles ao norte da província estão, se não pacificados, ao menos cientes de que roubo, estupro e assassinato de nos comadores de grama trará rápida retribuição. Assim, com as viagens e as comunicações restauradas, as vantagens imaginadas pelo Oeste em ter um papado exilado aqui não são mais reais. O abade Gerard havia se levantado, mas o orador pareceu não notar no início. Eu não sou um homem militar, o professor continuou, mas ele parou porque o público estava olhando para a sua direita, e ele olhou ao redor para ver Gerard em pé. Sim. Sua eminência, hífen. Talvez as vantagens do exílio sejam imaginárias, como o senhor diz. Eu oro por um retorno para Nova Roma, sob as condições certas, pois o exílio é um escândalo e uma abominação.
Mas eu gostaria de lembrar o erudito orador que o Tratado da Égua Sagrada antecede a conquista, que os regulamentos militares que o erudito orador cita antecedem esse tratado, e que o tratado foi negociado pacificamente com a Igreja como mediadora, e que, embora cruzar as altas planícies nunca seja sem perigo, os mensageiros da Igreja têm feito isso há pelo menos um século, sem ajuda militar de Texarkee. Gerard sentou-se, com o rosto vermelho brilhante, procurando ao redor por um murmúrio de aprovação. Nenhum veio. Obrigado. Como eu dizia, eu não sou um homem militar, mas foi-me explicado que a missão das tropas de Texarkee que por acaso estão nos arredores de Nova Roma não tem nada a ver com Nova Roma ou com o papado. Elas foram enviadas para lá sem a menor intenção de provocar ou intimidar o Papa. O Anegan daquela época ficou tal atônito com a fuga do Papa para Valana quanto o restante do país. As tropas não foram enviadas para flanquear a cidade sagrada, mas para proteger os fazendeiros que se assentavam nas áreas de madeira entre o grande rio e a pradaria sem árvores. As fazendas foram ameaçadas no oeste e no norte pela Horda Oriental, a que eles chamam de gafanhoto. As tropas estão lá apenas como uma forca de manutenção da paz, como a maioria dos habitantes de Nova Roma agora reconhece. Os pastores estavam penetrando nas terras agrícolas, roubando gado e sequestrando meninos pequenos. Os nômades deiam à luz a mais meninas do que meninos, saibam. Algo hereditário, me dizem. Enfim, o retorno do papado para Nova Roma seria protegido, e não ameaçado, pelas tropas no sul. Um minuto. A voz do cardeal Bramponi soou alta e clara pela sala. Blacktooth olhou ao redor, assim como muitos outros, mas não havia ninguém de pé no chão do auditório. Só um minuto, se me permitirem. Os olhos seguiram a voz para o alto e para os fundos. Bramponi estava de pé no coro alto, com o machado sentado de um lado e o reverendo Eamon Specklebard, ODD, do outro. A entrada na galeria fora negada a Blacktooth e a Berlot, mas os guardas evidentemente a abriram aos retardatários para evitar que as pessoas vagassem pelo corredor principal depois que a reunião começasse. Eu sou descendente desses canibais, como o senhor os chama. A minha mãe, fui informado pelas freiras que me criaram, carregava o nome de família o pônei marrom. Eu nunca a conheci, mas a família era ciei ou selvagem, as freiras disseram, e ela era a jovem viúva de um marido Jack Rabbit que escapou de uma cadeia em Texarkee, mas foi morto por balas de Texarkee. Ela foi estuprada por um de seus mantenedores da paz de Texarkee quando foi para o sul visitar a família do marido morto. Sou o filho dessa violenta união. As freiras que me criaram em sua província deixarão-me ficar com o nome que ela lhes deu. Blacktooth olhou para Volshin com os olhos arregalados, e a sua surpresa refletiu-se na do guerreiro. Nenhum deles jamais havia mencionado as origens de Bramponi para outras pessoas, considerando o assunto tabu. Agora o diácono vermelho anunciava a sua misteriosa bastardia para o mundo, que J.A. sabia dela em sussurros. No entanto, ele mesmo sabia pouco ou nada a respeito, de acordo com o arquivo que o monge havia visto no secretariado. E ali está o meu secretário, disse Bramponi, olhando para baixo em direção a Blacktooth. Seus ancestrais foram gafanhotos refugiados de sua pacífica Texarkee. Eles perderam todo o seu gado para os animais doentes de Anegan. Os pais dele morreram sem cavalos, cultivando a terra de outro. Com ele, sei algo sobre o povo gafanhoto e a sua história.
Por séculos, eles pastorearam seus animais nas terras de que o Senhor fala, entre suas outras terras. Acredito que essa região se chamava Aioá nos mapas antigos, mas quase desprovida de árvores, e ainda assim fértil o suficiente para que os fazendeiros a cobiçem. E os gafanhotos sempre coletaram lenha para mastros, estacas, flechas e lancas das terras pouco florestadas ao norte e ao sul dessa área. Se os fazendeiros estão lá agora, eles se estabeleceram ali desde o massacre de Anegã. O Senhor pinta as forcas de Texarque como protetoras. O Senhor quer o Papa de volta à Nova Roma, no meio de seus protetores. Eu também quero o Papa de volta à Nova Roma, apesar dos protetores, no meio de seus inimigos, entre os quais o Senhor acabou de se incluir. O Senhor foi enviado aqui para atrair o fogo para longe de seu mestre. Agora o cardeal arcebispo de Texarque, que todos sabemos foi quem o enviou, deve aprovar suas vícios, ou denunciar suas calúnias contra o povo das Plenaces. Houve um silêncio atônito, seguido por breves aplausos e vivas de dois ocidentais. O padre-geral Corvani perdeu seu sorriso de novo e ominosamente, e se piou de pé os aplausos diminuíram rapidamente. Bramponi sentou-se sorrindo. Os cardeais estavam olhando por cima de seus ombros para ele. No palco, o queixo de Gerard caiu. Bramponi era conhecido como diplomata, sempre cortes, um pacificador que raramente tomava partido. Seu tom de voz fora calmo, mas ele havia acabado de declarar guerra, e aquilo devia ser premeditado. Antes que Corvani pudesse falar, um arcebispo esbravejando vindo do delta do grande rio, agora parte do Império de Texarque, ergueu-se indignado para defender a tese do orador sobre o papel protetor dos antigos anegãs no meio-oeste e para lamentar as interrupções. Ele apontou o dedo para a galeria e começou a dizer algo sobre Bramponi, mas o decano do Sagrado Colégio levantou-se e rugiu: "Paz de Deus! A paz de Deus!" O seminário estava prestes a se tornar um corpo a corpo verbal, e poucos na plateia notaram o estudante que vagava pelo corredor central. Ele estava cambaleando um pouco. A Berlotte de repente agarrou o biraco de Blacktooth e apontou. O homem no corredor era Jaezes, despenteado e sem fazer a barba, com o rosto lívido, mas com manchas vermelhas. Ele parou no meio da secal dos cardeais e puxou algo de sua batina semi-aberta. Ele grasnou o nome de Ordem e uma maldição. Houve uma explosão e uma rajada de fumaça. Fanny Ordem colocou a mão no peito, olhou para baixo, mas não havia sangue. Em vez disso, um dos homens sentados atrás do pódio caiu de sua cadeira. Era o próprio padre-geral da Ordem de Santo Inácio quem jazia sangrando. O agressor no corredor ergueu uma pistola de cavalaria de Texarque, gritou novamente com Fanny Ordem, disparou o outro cano em direção ao teto e desabou no corredor. O público estava de pé e rugindo. Assassino! Assassino de Texarque! Agentes de Anegã! Blacktooth olhou ao redor procurando a fonte daquela voz irracional, mas viu apenas um punho acenando na multidão agitada. Homens se amontoaram sobre o estudante caído, e da plataforma vieram gritos por um médico. Blacktooth e a Berlotte foram agarrados pela polícia enquanto se apressavam para sair do prédio. Seguiram-se 8 horas de interrogatório no quartel da polícia de Valana, mas o cardeal Bramponi rapidamente apareceu em nome deles. Não havia ocorrido brutalidade. A polícia descobriu com a faculdade que Jaezes era de Texarque, havia frequentado as aulas de Fanny Ordem na Universidade de La
reprovado nos testes e depois se transferido para a St. Stons. Um médico afirmou que, mesmo agora, ele estava delirando com febre. A polícia libertou Blacktooth e Aberloth logo após a meia-noite. Eles caminharam para casa sob a luz da lua pascal. Jaises morreu naquela noite sob custódia. Enquanto a cidade dormia, o reverendo Ulrich van Orden enviou um cavaleiro galopando em direção ao terminal telegráfico no posto avancado final na estrada para a Provincial. A mensagem que ele carregava era endereçada a Orion Cardeal Benefice, com uma cópia para o imperador. Chegaria a Negan City ao nascer do sol da Sexta-feira Santa. O padre Corvani foi morto hoje por um estudante colega de quarto do secretário nômade de Bramponi. O secretário foi interrogado, mas libertado após a intervenção de Bramponi. O assassino morreu sob custódia policial. Detalhes a seguir. Aguardo mais instruções. Seu obediente servo em Cristo, e ordeno.